Eu quero falar hoje sobre o tema o maior tesouro. Amém? O maior tesouro. Eu não costumo dar tema para mensagem, né? Isso aí é para o Ézer, esses apóstolos sempre dão tema para mensagem. Eu não costumo dar tema para mensagem, mas quem aqui já leu aquela parábola que o homem encontra o tesouro, do tesouro escondido? Nós vamos ler essa parábola. Abra sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Amém? Mateus, capítulo 13, verso 44. Antes de nós entrarmos no texto, os irmãos têm notado o quanto o mundo está triste? Quem tem notado? O quanto o mundo está triste. Há poucos dias nós tivemos mais um caso de suicídio no meio cristão. Esses dias nós temos visto desde de 2018, e aí entrou 2019, um monte de pastores se suicidando. Nós tivemos agora uma irmã missionária da Assembleia de Deus. Você viu, pastor? Se suicidou também. Nós temos visto isso e no meio cristão as pessoas estão doentes, as pessoas estão frias, as pessoas estão depressivas. E parece que a igreja não está falando nada a respeito disso. E quando fala que é o demônio. Fala que é o diabo. Não é incomum, nós vemos pessoas falando, esse é o espírito da depressão. Quem já ouviu isso? Que espírito da depressão? Eu já estive em um momento onde juntou um monte de irmãos numa casa, me chamaram para ir junto numa casa, e quando nós chegamos, tinha uma irmã lá, ela estava sentada na cama dela, e eu vi nitidamente que ela estava depressiva. E aí juntou um monte de pessoa, um monte de pastor e um monte de gente lá, enfim, e começaram a colocar a mão na cabeça da mulher e falar, sai diabo, e ela tentava tirar a mão deles, e eles falavam, o inimigo está furioso. Você consegue perceber tamanha idiotice no nosso meio? Assim que eles foram embora, eu falei para ela, fica aí que eu vou voltar. Eu voltei para ela e falei, esquece tudo isso daqui. Esquece tudo daqui, que isso daqui tudo é balela. Ok? Você precisa de gente, você precisa de abraço, você precisa de amor, você precisa dos seus familiares. Não se isola. Procura ajuda. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão doentes, estão tristes. Elas estão deprimidas. E a igreja precisa responder a isso. A igreja precisa falar sobre isso. E isso, infelizmente, está acontecendo dentro do nosso contexto de igreja. O pecado também parece que se tornou algo comum, está cada vez mais escrachado. Nunca foi tão difícil criar filhos. Nunca foi. A maioria do que eu estou vendo aqui é da minha época. A maioria viveu na mesma geração que eu. Antigamente já era um pouco complicado, mas hoje nós olhamos as coisas e muitas vezes a gente não acredita como está a situação. Pastor, por que você está falando isso? Porque é importante uma igreja que não dialoga com a sua cultura, não é uma igreja. É uma bolha, é um clube. As pessoas precisam saber que aqui tem uma igreja que ama elas. O perdido precisa saber que tem uma igreja aqui que não olha a depressão como espírito. Nós precisamos amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar aqueles que precisam de amor. E parece que todo ser humano carrega perguntas e questões dentro de si. Eu já falei algumas vezes aqui, nós estamos caminhando para aquilo que os especialistas chamam de pós-modernidade, e estão chamando agora até de uma sociedade pós-cristã. Pós-cristã. Porque não é mais. O cristianismo parece que está sumindo. Parece que está sumindo. Estão tentando remover o cristianismo de todas as esferas da sociedade. Até um tempo atrás, na nota do dinheiro, queria tirar.
Na escola não se tem mais isso. Nas escolas não se canta mais o hino nacional. Porque isso não tem nada a ver, mas no meu tempo eu gostava, mesmo que eu nunca sabia o que eu estava cantando. Eu ficava ouvindo do Ipiranga, do Marges Plácidos. Mas eu cantava, eu estava ali. Então, estão tentando, mas antigamente, nós tínhamos contato, mínimo que fosse, com alguém que era cristão, com o nosso amigo que ia na igreja, com o amigo do nosso amigo que ia na igreja, com alguém a gente tinha contato, mas hoje, o que mais se tem é ateu. O que mais se tem é ateu. Parece que não é uma coisa mais simples hoje a igreja dialogar com a cultura, a igreja responder à sociedade. E será que nós vamos olhar tudo isso e ficar dentro da nossa bolha, ficar dentro do nosso clube? E dizer, não, isso aí é tudo filho do diabo, isso aí é tudo... Será, meus irmãos? Às vezes o filho do diabo é você, porque está falando isso. Nós encontramos o tesouro, amém? Nós encontramos. Gilson estava falando aqui no começo. Nós somos a luz. Jesus disse, vocês são a luz. Mas nós precisamos falar para as pessoas sobre esse tesouro. Todos carregam questões, porque Deus não ouve mais o meu pedido de socorro, porque aonde estava Deus quando aquela tragédia aconteceu? Aonde estava Deus quando eu perdi uma pessoa? Aonde estava Deus quando eu fiquei doente? Aonde estava Deus quando fulano me traiu? Aonde estava Deus? Porque existe um vazio em mim que nada nem ninguém preenche. Eu estou falando isso daqui para que os irmãos entendam que todas essas perguntas e questões estão no coração das pessoas lá fora. E às vezes aqui dentro também. Nós precisamos responder. Quais são as respostas que a igreja tem dado a essas pessoas? Elas precisam de prosperidade. Elas precisam do 9 passos para a sua vitória. Elas precisam participar da campanha do poço ao palácio. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam conhecer os 5 pontos do calvinismo, os 5 solas. O que elas precisam conhecer? Na reforma protestante do século XVI, os reformadores responderam às perguntas do seu tempo com apenas 6 palavras. Cristo. 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 Qualquer resposta que tentemos dar que não seja Cristo é mentira. É mentira. É mentira. Cristo é a resposta diante de qual todas as perguntas se calam. Cristo é o centro. Ele é o nosso maior tesouro. É sobre isso que nós vamos falar. Eu dei essa introdução apenas para os irmãos entenderem o quanto o mundo está perdido. E já foi falado isso daqui. Mas eu e você encontramos o tesouro. Eu e você encontramos o tesouro. Não é bom nós estarmos aqui todo domingo, não é bom nós estarmos aqui entre irmãos. Mas o que nós vamos fazer com isso? Mateus capítulo 13, verso 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ou como as versões mais antigas diz, transbordando de alegria, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Como nós precisamos ouvir a sua voz. Espírito de Deus, fale ao mais profundo do nosso ser, ao mais profundo do nosso coração.
Se o Senhor não falar conosco hoje, foi em vão que nós viemos aqui. Mas que a sua voz, Senhor, possa ecoar dentro de nós e que saiamos daqui abençoados, exortados, Senhor, desafiados a viver, Pai, uma vida, Senhor, onde Tu sejas o centro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa parábola de Jesus é uma das parábolas mais curtas de toda a Bíblia. Nós lemos um versículo apenas. Eu lembro que foi Tiago e a Jéssica, né? Vocês que vieram falar comigo uma vez sobre essa parábola que vocês haviam lido. É uma parábola de um versículo. Um versículo apenas. É uma das mais curtas, linda, bela e cheia de significado. Nela o homem encontra, descobre um tesouro escondido e depois ele esconde novamente, ele vende tudo que tem e compra o campo onde esse tesouro estava escondido. Você consegue ver o quão belo é esse texto? Muita gente às vezes lê essa parábola e não entende muito bem. Tudo que eles conseguem falar, o reino de Deus é o tesouro, é um tesouro. Mas nós precisamos, às vezes, ler a palavra de Deus e pedir para o Espírito para que Ele revele a palavra ao nosso coração. Isso me faz lembrar, Gerson, daqueles garimpeiros, aqueles, trabalhadores que cavam dentro da lama procurando joias. Me faz lembrar dos garimpeiros, eles trabalham onde ninguém gostaria de trabalhar para achar aquilo que todo mundo gostaria de achar. É ou não é? Não é sempre assim, as pessoas valorizam, né, aquilo que nós encontramos, mas não querem, nem pensam, nem ponderam onde nós tivemos que passar. É muito comum, os irmãos, vocês não sabem o que eu passei para chegar aqui. É muito comum ver as pessoas passando, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Talvez você esteja do lado de uma pessoa que você nem imagina o que ela passou para estar aqui. E isso nós precisamos entender, ok? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem uma história. E essa parábola me lembra esses trabalhadores que trabalhavam. Eles ficavam ali, dentro, na escuridão, cavando, trabalhando, trabalho braçal para encontrar pérolas, para encontrar ouro. Isso me lembra este homem dessa parábola. Não fica claro que esse homem está trabalhando, embora muitos estudiosos falam isso, mas a Bíblia não deixa isso claro para nós. E é interessante nós falarmos que não importa o tempo que esse homem trabalha, muitas vezes ele não tem um horário como todo mundo tem um horário para trabalhar. O horário comum de se trabalhar hoje na nossa sociedade é quantas horas? É 8. Ó. Teus irmãos falando 12. Irmão, vai descansar, amém, irmão? Descanse em nome de Jesus. Amém? Ó, eu vou trazer uma palavra aqui só sobre descanso, quão é importante descansar. Ok? Você sabia o quão é importante descansar? Sabe por que Deus deu o sábado para o seu povo, para o povo judeu? Descanso. Ele falava, eu descansei, então vocês descansam. Aí tem gente que não para. Não para. É importante nós descansarmos. Júnior, não estou falando de você, ok? Não estou falando. O Júnior sempre passa lá em casa. Pastor, estou na correria. Não é com você que eu estou falando. Mas, meus irmãos, nessa sociedade que nós nos encontramos, se a gente parece que a gente é convidado a isso, né? Se a gente não correr atrás, a gente fica para trás muitas vezes, né? Mas é importante nós descansarmos. Então, Jesus está contando uma parábola sobre esse homem que encontrou esse tesouro. E eu fiquei lembrando desses garimpeiros, para nós talvez não faça muito sentido esconder um tesouro, porque nas versões mais antigas, em outros evangelhos, você for ler, fala que o tesouro estava escondido e muitas vezes estava embaixo da terra. Para nós isso não faz muito sentido, mas eu quero que você entenda que naquela época era muito comum na cultura da Palestina
as pessoas enterrarem tesouros para que ninguém pudesse encontrar. Naquele tempo, eu não sei se você sabe, mas não havia Bradesco e nem Itaú. Ok? Não havia Bradesco nem Itaú, não havia saque rápido, não havia transferência, não havia TED, não havia DOC. Não havia nada disso. Então a pessoa tinha um tesouro, ela escondia embaixo da terra esse tesouro. Para quê? Para muitas vezes elas não serem roubadas pelos saqueadores que passavam ali. Para tentar saquear aquele tesouro. Então, a forma delas guardarem, o banco daquela época era a terra. Inclusive, tem um rabino conhecido que dizia exatamente isso: o melhor banco que se tem é embaixo da terra. Então, eles faziam isso, era muito comum, eles cavarem e guardarem os seus tesouros. Né? Os vikings, era conhecido, cadê os irmãos que assistem vikings aqui? Eita, Jesus, queima Jesus. Vikings é muito legal, tá, irmão? Não estou falando contra, não. Mas os vikings também eram conhecidos por serem caçadores de tesouro. Não é verdade? Se você já assistiu algum filme que tem um vikings, ou a série que tem vikings, os vikings, você vai perceber que era muito comum, eles eram conhecidos por essas práticas, eles invadiam a terra das pessoas, os vilarejos, e eles invadiam a terra dos outros povos para roubarem o tesouro das pessoas. Era isso que eles faziam, eles saqueavam tudo que era de valor, os vikings pegavam. A grande questão dos vikings era que eles roubavam os tesouros e depois eles iam atrás de mais tesouros. Porque aqueles tesouros que eles roubavam não lhes satisfaziam. Mas aqui Jesus está contando sobre um homem que encontra um tesouro que para ele nada mais importa. Nada mais importa. Ele não quer barganhar com esse tesouro. Ele não quer fazer negócios com esse tesouro. Ele não quer negociar esse tesouro. Ele encontrou aquilo e aquilo lhe satisfez. Tem alguém aqui satisfeito com o tesouro de Jesus Cristo? E eles roubavam, iam atrás de mais e mais tesouros, porque eles não se cansavam. O que nós vemos aqui, como eu disse, é totalmente o contrário. Aquele homem, ele encontra o tesouro e ao invés de sair procurando mais, ele vende tudo o que tem para comprar o campo onde aquele tesouro estava escondido. O que isso significa, pastor? É simples. Tal tesouro para esse homem era mais valioso, mais precioso que qualquer outra coisa nessa vida. Era mais precioso, era mais valioso que qualquer outra pérola ou até mesmo ouro. A sua busca cessou naquela hora que ele encontrou o tesouro. Isso é maravilhoso. Eu poderia já parar por aqui. Já poderia parar por aqui. Nós íamos embora abençoados, sim ou não? A busca desse homem cessou. E eu queria destacar aqui apenas 3 pontos sobre essa parábola. Primeiro ponto que eu queria destacar é: ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Ele vendeu tudo o que tinha. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido. O que levou esse homem a tal atitude de vender tudo que tem para comprar aquele campo? E isso parece que casa muito com aquela passagem que o jovem rico se aproxima de Jesus e Jesus diz: tudo bem, ele falou, eu queria saber o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus. Jesus, direto e reto, diz para ele: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres. Né? Vende tudo que tem. Mas antes Jesus pergunta: você está guardando a lei? Ah, eu guardo a lei desde pequeno. Eu guardo a lei desde que eu era menino. Eu sei tudo sobre a lei. Então Jesus fala: ok, está faltando uma coisa só.
Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele fala, mas como assim? Isso é heresia. Isso é heresia. Como que eu vou vender tudo que tem e dar aos pobres? Quantos estão entendendo? Jesus não estava falando para aquele homem, sabe, se desfazer de toda a sua riqueza, dar aos pobres e viver, sabe, uma vida miserável. O que Jesus estava falando para ele, olha, você guarda toda a lei, você é um bom religioso, mas você não entendeu que o seu tesouro sou eu e não aquilo que você tem. Você não entendeu. O que levou esse homem a tal atitude de vender tudo que tem, tudo que tinha? A resposta é simples e já foi dada. O tesouro era mais precioso do que tudo que ele tinha. Percebe que a Bíblia diz, vendeu tudo o que tinha. Amém? Não é comum eu dizer isso, mas eu quero que você repita comigo, diga, tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha. Por que ele vendeu tudo que tinha? Porque o tesouro era mais importante do que tudo que tinha. Não precisa ser muito inteligente para me acompanhar, amém? Está todo mundo acompanhando? O tesouro era mais precioso. Ele não se delongou. Não sei se eu falo isso, mas tem muitos homens que têm dificuldade em tomar escolhas, em tomar atitude. Né? A mulher fala com ele uma coisa, demora 2 semanas. Ele fala, amor, eu vou fazer, amor. A mulher já fez tudo, porque o cara está ali, né? A mulher fala, amor, faz aquilo ali. Ele fala, é o quê? Você está dormindo, cabra. Esse homem dessa parábola, ele não ficou ali se delongando, o que eu vou fazer? Ele não se delongou, ele não ficou se perguntando se era uma boa escolha, se era um bom negócio. Ele simplesmente o fez. Ele simplesmente fez. Por quê? Porque o tesouro valia a pena. Ah, meus irmãos. Esse tesouro vale a pena. Esse tesouro vale muito a pena. Eu queria ler uma matéria que eu li esses dias para você. Queria ler. Eu vi uma matéria esses dias sobre o guitarrista Brian Welk, da banda Korn. Quem já ouviu? Banda Korn? Amém? Vai todo mundo para o céu, graças a Deus. A banda Korn, brincadeira, tá? A banda Korn é uma banda de metal, rock. Amém? Rock, irmãos. Os irmãos estão todos me olhando e falando. E a matéria dizia assim, Brian Welk contou que tinha tudo. Dinheiro, mulheres, drogas, mas ainda se sentia vazio. Então, o encontro com Jesus mudou completamente a sua vida, contou o guitarrista da banda Korn. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com Brian? O que aconteceu com Brian, meus irmãos? Ele descobriu o tesouro. Ele descobriu o tesouro. E o engraçado é que quando nós descobrimos o tesouro, a gente descobre também que era o tesouro que havia descoberto a gente. Porque ele fala, não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Nosso Deus é soberano. Ele não é pego de surpresa. Deus não está por aí, ai meu Deus, agora, eita, o pastor Ezer foi por lá, agora eu vou ter que ir por lá para encontrar. Não, o nosso Deus sabe o que está fazendo. Se você está aqui nessa noite é porque você deveria estar. O que aconteceu com Brian? Ele descobriu o tesouro, ele vendeu tudo que tinha e ficou satisfeito com isso. Embora Brian fale uma besteira aqui, parece que foi isso que aconteceu e glória a Deus pela vida desse homem. Inclusive, eu vi um vídeo do Brian no final de um show da banda Korn. Depois do show, tem um monte de galera, aquela galera toda de preto, todo metaleiro, e está o Brian ali orando por todos eles. E vários deles ajoelhados e ele orando por todos aqueles caras. Glória a Deus por isso. Mas por que, pastor, você está falando que o Brian falou uma besteira aí? Por que ele diz? Por que
você está dizendo que ele disse alguma besteira? A matéria começa com o Brian dizendo o seguinte. A matéria diz assim. Brian Welk tinha tudo. Mentira. 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 O que era o tudo que você tinha, Brian? Dinheiro, mulheres, drogas. É sério que isso é tudo? É sério que esse é o tudo? Isso é mentira. É sério que seria esse o tudo de muita gente? Errado. O que aconteceu foi que o Brian trocou nada pelo tudo. Ele trocou nada pelo tudo que é Jesus Cristo. Ele trocou o nada pelo tudo. O tesouro é tudo. Cristo é o tesouro. Primeiro ponto que eu destaquei é que ele vendeu tudo que tinha. O segundo ponto, a Bíblia diz que ele ficou entusiasmado. Outras traduções diz que ele transbordou de alegria. Amém? Eu falo tanto de alegria aqui. Eu falo tanto de alegria, meus irmãos. Quão é importante o cristão ter alegria no seu coração. Alegria não é você ficar mostrando os dentes para todo mundo toda hora, ok? Porque tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha, aquele irmão ali é muito alegre, porque ele está sempre... Não é. Não é. Inclusive, muita gente que fica rindo toda hora são as mesmas que estão se suicidando. Todo mundo olha e fala, ele era um cara muito bom, ele era um cara muito alegre, ele era um cara super extrovertido. Então o que aconteceu? Não havia alegria no seu coração, não havia satisfação no seu coração. Ele ficou entusiasmado com aquele tesouro. As versões mais antigas trazem a palavra alegria, ele transbordou de alegria ao encontrar o tesouro. Os que descobrem o reino, os que estão em Cristo, encontram nele mais alegria que em qualquer prazer temporal dessa vida. A alegria, sabe o que é? A alegria vem do prazer, a alegria vem da satisfação. O que é estar satisfeito em Jesus? É estar alegre. Estar alegre é estar satisfeito. Estar alegre é ter prazer em Deus. Por exemplo, quem aqui já comeu aqueles hambúrguer que é coisa de Deus, que vai subindo assim? Quem aqui? Aleluia. Aleluia. Irmão, essa igreja definitivamente tem dificuldade com veganos. Ok? Tô brincando. Meus irmãos, você acha que no céu vai ter bacon? Tá, deixa isso para depois. Vamos continuar aqui. Você comeu aquele hambúrguer, coisa de Deus, aqueles que o queijo, ele, sabe, vai derretendo ali. Os irmãos já estão olhando assim, já. Você comeu e você ficou satisfeito. E aí, Júnior, você comeu esse hambúrguer e a Letícia chegou e falou, amor, come um brownie. Se o Júnior for dos meus, ele vai comer o brownie. Mas algumas pessoas vão dizer o quê? Não, amor, eu estou... As pessoas normais vão dizer isso. O que isso quer dizer? Quando eu estou satisfeito, eu não preciso de mais alguma coisa para me satisfazer. O pecado é tudo aquilo que eu faço quando eu não estou satisfeito em Deus. Ok? Está claro? Então, quando eu estou satisfeito em Deus, o pecado, a tristeza, tudo bate na minha porta. E eu digo, não, estou satisfeito. Cristo em mim, esperança da glória. Eu tenho a alegria de Jesus em mim. Significa eu estar satisfeito, eu estar pleno em Deus. Então os que descobrem esse tesouro, o reino, eles têm mais alegria. E eles encontram a alegria em Deus e não nos prazeres dessa vida.
não nos prazeres que esse mundo tem para oferecer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, Pedro diz o seguinte: embora nunca o tenham visto, ele está falando a respeito de Jesus, embora vocês nunca o tenham visto, vocês o amam. Vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Embora vocês nunca viu Jesus, ninguém aqui viu Jesus, você viu Jesus? Ele está andando aí, irmão? Não está. Embora ninguém aqui viu Jesus de carne e osso, eu creio em anjo. Eu creio em anjo. Creio, irmãos, eu amo os anjos do Senhor. Eu creio. Eu creio que os anjos do Senhor, eles estão à nossa volta. Eu creio em tudo isso. Agora tem gente que fala, eu vi Jesus e ele estava ali, e ele era e tinha os cabelos. Irmão, para. A Bíblia diz que ninguém viu a ele. Ninguém. Ninguém viu o Senhor de carne e osso. Jesus, depois que ressuscitou, ele se apresentou durante 40 dias apenas para os seus discípulos. Depois ele foi assunto ao céu e ainda não voltou. E quando voltar, não vai ser para te dar uma visão. Quando ele voltar, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para arrebatar, para... Eu gosto muito disso. Ele vai vir para buscar aqueles que são seus. Aleluia. Ele não vai buscar aquele que não está satisfeito nele. Ele não vai buscar aqueles que não têm alegria nele. Ele vai buscar aqueles que estão falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Pedro diz que essa alegria é uma alegria que a gente se regozija, é inexprimível e é gloriosa. Essa alegria que recebe aqueles que encontram o tesouro, Jesus Cristo. Essa alegria. Paulo, escrevendo aos Romanos, Romanos capítulo 14, verso 17, ele diz, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Alegria é uma realidade na vida cristã. E algo que nós precisamos destacar aqui é que essa alegria, ela não depende, nem está condicionada a um momento bom que eu estou vivendo. Ok? Porque muita gente diz, como eu vou estar alegre se eu estou vivendo um dos piores momentos da minha vida? Se você é um cristão genuíno, você provavelmente não diria e não faria essa pergunta. Porque você sabe que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao caos, ainda a alegria do tesouro está dentro de você. Ela está dentro de você. Você pode estar chorando e ainda assim a alegria do Espírito Santo está dentro de você. Pastor, isso não faz sentido. Ok. Pode não fazer mesmo. Mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Paulo diz que para aqueles que não estão salvos, isso é loucura. É loucura. Como assim? Eu estou triste e alegre ao mesmo tempo. Como eu posso estar num momento terrível e estar alegre? Como pode isso? Não faz sentido. Paulo diz para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. A pregação, o evangelho, a fé é loucura para os homens, porque eles falam, eu não preciso disso. Eles dizem, a religião é apenas um amuleto para as pessoas, porque elas não conseguem ser felizes com elas mesmas. É isso que os ateus estão dizendo. E nós estamos dizendo para os ateus, é verdade, a gente não consegue. Por isso que nós corremos para um Jesus que está sempre de braços abertos para nós. Nós não somos felizes com a nossa própria alegria.
A gente ouve desde criança que a alegria de pobre... A gente ouve desde criança isso. A alegria de pobre dura pouco. Sim, é verdade, a alegria de pobre dura pouco, mas a alegria dos pobres em espírito dura uma eternidade. A alegria daqueles que não têm as suas riquezas aqui nessa vida, mas que encontraram um tesouro que é mais belo, é mais maravilhoso, é mais indizível do que todas as coisas dessa vida. A alegria desses, ela transcende a eternidade. Nós temos alegria. Nós cantamos aqui. Nós cantamos aqui. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Se em tribulações temos alegria. Se nós estivermos em momentos de paz também temos alegria. Porque a nossa alegria não vem de um momento bom, não vem de um salário grande, não vem de dinheiro, não vem de uma casa boa, não vem de um carro bom. A nossa alegria, ela é do tesouro. Ela vem totalmente, exclusivamente do tesouro. Primeiro ponto que eu destaquei, ele vendeu tudo que tinha. Segundo ponto, ele ficou entusiasmado, transbordou de alegria. E o terceiro e último ponto para nós concluirmos, é algo que chama a minha atenção, não sei se chama a sua. O homem comprou o quê? Ele comprou o campo. Amém? Ele comprou o campo. Esse cara é violento, meu. Ele encontra o tesouro, aí ele compra o campo. Só faz isso aqueles que estão transbordando de alegria. Ele encontrou aquele tesouro, ele escondeu novamente. Algumas pessoas podem falar, pastor, ele escondeu significa que ele não queria dividir com ninguém. Ele foi egoísta, pastor. Entenda, criatura. Entenda, o tesouro não é para um, todo mundo tem um tesouro. Ele encontrou, mas você tem o seu. Mas como assim, pastor? Você está dizendo que tem vários tesouros? Não, tem só um tesouro, mas pastor, não faz sentido isso. Só há um tesouro, e ele é Jesus Cristo. Mas o nosso Deus, ele pode estar em um lugar e pode estar em outro lugar. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ao mesmo tempo que o Gilson estava caminhando e descobriu esse tesouro e nunca mais foi o mesmo, do outro lado, a minha mãe estava passando e encontrou esse tesouro. E aí, do nada, lá em Itaquera, o Luiz encontrou esse tesouro também. E aí veio o pastor Ezio e encontra o tesouro, e a Priscila encontra o tesouro, a Letícia encontra o tesouro, o Júnior está lá cortando o cabelo e encontra o tesouro. Porque o nosso Jesus, ele não cabe a uma pessoa só. Todos nós desfrutamos do mesmo Deus e do mesmo tesouro. Terceiro ponto, ele comprou o campo. Embora o homem tenha comprado o campo, eu quero destacar isso. O importante não é o campo. Ok? Embora esse homem tenha vendido tudo que ele tinha para comprar o campo, o importante para ele não era o campo, era o tesouro. Era o tesouro. O campo pode apontar para a vida cristã, a igreja, os dons, as bênçãos, e o campo pode ser e é bonito, é belo. O campo é bonito, o campo é belo, mas é apenas campo. O campo pode apontar para essa vida. Quem gosta de viver, diz amém. Eu gosto de viver, irmão. Eu gosto de viver. Tem dias que são tão difíceis, não tem? Há dias que é tão complicado.
Há dias que nós estamos tão tristes, tão angustiados, tão aflitos. Ainda assim, eu me levanto com vontade de viver. Ainda assim. Porque a vida que eu tenho foi dom de Deus. Deus me deu essa vida. Embora essa vida seja boa, a vida é boa. Poeta nordestino já cantou. A vida é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. E é verdade, a vida é bonita, mas é apenas campo. É apenas campo. E o campo pode ser e é, muitas vezes, maravilhoso. Mas esse campo é apenas sombra do que representa o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Nosso problema é que nós estamos tão maravilhados com o campo. Nós estamos perdidamente apaixonados pelo campo. Nós olhamos o campo e falamos, uau! Esse campo é maravilhoso. Eu tenho uma ótima casa, eu tenho um ótimo carro, eu tenho uma família estruturada, eu tenho filhos belos. Esse é um ótimo campo. E é um ótimo campo. Mas o nosso problema é que nós estamos maravilhados apenas com este campo e nós perdemos de vista aquilo que é o essencial, que é o tesouro e não o campo. Aquele homem vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, não por causa do campo, mas por causa do tesouro que havia no campo. Esse campo, muitas vezes esse campo está aí. Está aí. E muitas vezes a gente não valoriza o verdadeiro tesouro. Nós não valorizamos, não damos o devido valor ao tesouro como nós deveríamos valorizar. Tudo é, irmão, sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Nada sobre você e justamente nada sobre o campo. Tudo é sobre o tesouro. Amém? Tudo é sobre o tesouro. Que hoje você tenha essa consciência. Que hoje você que está aqui saia com essa consciência de que nada nessa vida tem mais valor do que este tesouro. Nada. Você ama sua esposa, homem? Eu amo. Faça. Jesus te chamou para isso. Honra a sua mulher. Ama a sua mulher. Você ama o seu marido, moça? Eu amo. Faça isso. A Bíblia manda você fazer isso. Eu amo minha família, pastor. Eu amo a minha mãe. Amém. Faça isso. A Bíblia já disse aqui hoje. Honra teu pai e tua mãe. Mas não troque nada disso pelo tesouro. Não coloque nada disso acima do verdadeiro tesouro. Você tem essa consciência hoje, que não há nada mais valioso que Cristo na sua vida. Nada. Todo o restante, embora belo, embora importante, não se compara à beleza, à majestade de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é bom. Queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Não é incomum o tempo passar e você não ter tanto prazer mais no tesouro. Ok? Não é incomum. Não olhe para você e fale, olha só, eu não tenho mais solução, pastor. Eu amava o tesouro, pastor. Eu valorizava o tesouro acima de tudo. Eu ficava com o tesouro, pastor. Eu orava com o tesouro.
tesouro estava sempre comigo e eu estava sempre com o tesouro. Mas eu comecei a olhar para o campo. O campo me pareceu muito belo. As colinas me pareceram muito maravilhosas. E eu me maravilhei demais com o pecado. Me maravilhei demais com essa vida. Não é incomum isso acontecer. Os seres humanos têm a tendência. Tem essa tendência. Uma pessoa que mora perto de um trem, ele se muda para uma casa onde o trem sempre passa perto, ele fica incomodado. Um ano depois, ela não ouve mais o trem. Sabe por quê? Porque ela se adaptou a isso. Que você não se adapte. Que você não venha se adaptar a uma vida vazia do tesouro. Mas que hoje, eu não conheço você, eu não conheço o seu interior, eu não sei o que está no seu coração, mas se você crê que ainda há um Deus que fala, que ainda há um Deus que é real, que ainda há um Deus que morreu e ressuscitou por você, que ainda há um Deus que é o tesouro, se você crê que Ele está aqui, essa é uma ótima oportunidade para você dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais viver sem o tesouro. Eu não quero mais. Sabe o que acontece depois do que muito tempo se passa? A gente encontra e olha esse tesouro. E a gente não olha como o homem da Bíblia aqui. O homem da Bíblia estava cheio de entusiasmo e alegria. Ele olhou aquele tesouro e falou: uau, eu vou comprar esse campo, eu vou vender tudo que eu tenho, porque esse tesouro é mais importante para mim. Às vezes nós olhamos para o tesouro e tratamos o tesouro como campo. O que é mais importante para você aqui nessa noite? O campo ou o tesouro? Nosso verdadeiro tesouro é Jesus Cristo. E eu digo, com toda a autoridade que Deus me deu, hoje, essa noite é uma ótima oportunidade para você abraçar o tesouro e sair daqui que nem esse homem da Bíblia. Ah, meus irmãos, não perca essa oportunidade. Abraça o tesouro hoje. Abraça o tesouro e saia, vai para a sua casa com esse entusiasmo, com essa alegria. Vá para a sua casa sabendo que o tesouro está com você. Muitas vezes o tesouro está aí, mas você, muitas vezes, não dá a mínima para o tesouro. Por isso, hoje, faça isso. Tudo isso pode ser maravilhoso. Comunhão com os irmãos, a igreja, pregação, louvor, tempo a sós com a minha mulher, com a minha família, cinema, tudo isso é tão bom. Mas isso é campo. Isso é campo. Você pode fazer isso e faça. Você deve fazer. Mas não perca a vista, não perca de vista o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo. Amém.